Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e eu sou o Franzin. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um fundo bem interessante, que é o RBRP, que é um fundo que eu falei bastante já aqui no canal, mas há muito tempo atrás, mais de um ano atrás. E na verdade eu estava esperando ter alguma grande novidade para voltar a falar desse fundo. E na verdade, esse fundo, que lá no passado eu tinha chamado de bomba relógio, que realmente chegou a explodir, aparentemente ele vem agora desarmando essa bomba relógio, e a gente vai explicar cada um desses detalhes aqui no vídeo de hoje. Mas basicamente vamos só falar brevemente sobre esse fundo imobiliário. Mas agora vamos falar aqui um pouquinho, brevemente, só um overview sobre esse fundo imobiliário. Então basicamente ele é um fundo de lajes corporativas, ele investe muito em escritórios, ele tem um valor patrimonial muito próximo a R$ 1 bilhão, sendo que boa parte está investido nos próprios ativos do fundo imobiliário, nos próprios imóveis, e uma boa parte está investido em um outro fundo imobiliário, o RBRL, que é o fundo de logística da mesma gestora. Ele tem também um pouco de outros fundos imobiliários, ele tem também um pouco de caixa, de desenvolvimento, ou seja, é um novo prédio que ele está construindo, ele tem um CRI, que aqui na verdade é ele que comprou o CRI, então ele não está alavancado, mas isso aqui são coisas muito pequenas. Basicamente esse fundo imobiliário são alguns imóveis que ele mesmo possui e aí algumas cotas desse outro fundo imobiliário, do RBRL. E na verdade, quando a gente olha a cotação do RBRP, a gente vê que na verdade tem algo muito errado. A gente vê que o fundo vinha muito bem, tudo tranquilo, e aqui desde 2020 até o momento atual ele vem caindo muito. Porém, a gente percebe que aqui nos últimos meses ele subiu mais de 40%. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, sobre o motivo dessa queda e depois sobre o motivo dessa alta, e tentar discutir se comprar esse fundo no momento atual é uma grande oportunidade ou não. Bem, e na verdade, qual que é a grande estratégia do RBRP? Quando a gente analisa melhor esse fundo, a gente vê que ele tem uma estratégia muito interessante, que ele pretende ter ativos core, ou seja, ativos que ele vai comprar e vai manter no portfólio para ir recebendo todo mês o aluguel. Não tem nenhum problema, é basicamente o que a maioria dos fundos imobiliários fazem. Só que também ele tem ativos táticos, ou seja, ativos que ele vai comprar, ou imóveis, ou fundos imobiliários, que ele vai comprar com a visão de vender depois a um preço muito mais caro. Que ele enxerga que está muito barato naquele momento atual, ele vai comprar e depois vender e tirar um lucro com isso. E na verdade, se a gente olhar historicamente, esse fundo aqui, se não me engano, é desde 2017 listado na Bolsa de Valores, mas ele existe há mais tempo que isso, desde 2014, mas obviamente só listado a partir de 2017. Esse fundo imobiliário historicamente fez muito bem essas arbitragens. Ele fez muito bem essa compra e venda de pequenas lajes corporativas. Ou seja, ele comprava lá, por exemplo, o 20º andar de um prédio, depois vendia, comprava um imóvel pequeno aqui, depois vendia a um preço maior. Então essa parte tática realmente deu muito certo ao longo do tempo. Ele tem também uma parte de liquidez, que seria aí um tanto de dinheiro em caixa para dar aí uma certa liquidez para o fundo. Todo fundo imobiliário tem isso, é algo super normal. E também ele teria uma parte de retrofit e de desenvolvimento. Ou seja, ele compraria um imóvel que não está tão bacana assim e faria uma obra nele para fazer com que esse imóvel fique mais interessante, ou ele construiria um imóvel do zero. E na verdade, historicamente, isso daqui ele também vem fazendo aos poucos. Ele vem fazendo com o imóvel que ele comprou na Faria Lima, que passou por um retrofit, e também ele vem atualmente desenvolvendo um outro imóvel, um outro escritório, também na Faria Lima. Então a gente percebe que ao longo da história, esse fundo imobiliário desenvolveu muito bem a parte core, tática, liquidez e também de desenvolvimento. Isso daqui é as concentrações que ele tem atualmente. Então a gente percebe que ele tem bastante alocação na parte core, um pouco na tática, um pouco em liquidez e um pouquinho também em desenvolvimento. E basicamente esse daqui é o portfólio do RBRP, que é na verdade o River One, que é um edifício inteiro que representa mais de 40% da carteira. Ele tem vários outros imóveis de lajes corporativas bem menores, que representam mais do que 30% da carteira. Ele tem também alguns outros imóveis que ele tem aquela parte tática que ele pretende vender e tudo mais. Ele tem também um pouco de fundos imobiliários e várias outras coisas. E também tem quase 20% do portfólio em cotas do setor logístico através do fundo imobiliário da mesma gestora, só que esse daqui é o fundo logístico da RBR. E qual que foi o grande problema do RBRP? O que foi a grande destruição de valor que esse fundo sofreu? Então, na verdade, esse fundo, desde 2017, desde quando ele foi listado na bolsa,
ele sempre fez pequenas compras e muitas movimentações. Então ele comprava um andar de um prédio, ele comprava um prédio inteiro, mas um prédio pequeno, ia vendendo isso com o tempo, quando aparecesse uma oportunidade interessante, até 2020. Em 2020 ele fez uma emissão e ele comprou um prédio inteiro pela primeira vez. E esse prédio é o River One. E na verdade esse River One se tornou um gigantesco problema, porque ele comprou esse prédio relativamente barato e ainda em fase de obras, mas numa localização não tão interessante assim. E por conta da localização ser ruim, esse prédio, depois que ficou pronto, ele não conseguiu ser alugado. Então aqui, quase 3 anos depois da compra do River One pelo esse fundo imobiliário, atualmente a vacância do River One é mais de 60%. 40% do fundo atualmente está ocupado e o resto está vago. E o grande problema de um imóvel vago é que, além de você não receber o que você deveria receber pelo aluguel dali, você ainda tem que pagar por condomínio, você ainda tem que pagar por IPTU. Então, um imóvel vago, ele gera despesas para o fundo imobiliário. Isso que está destruindo bastante o resultado do RBRP. Então, conforme a gente pode ver aqui, ele foi sendo alugado muito aos poucos, muito devagar, e aqui a grande maioria começou a ser alugada aqui na parte de 2023, e por isso que o fundo começou a subir bastante, como a gente mostrou lá no gráfico. Aquela subida de mais de 40% é basicamente essa subida aqui de taxa de ocupação do River One, que é esse edifício que é até interessante, novo, mas numa localização não muito correta. E aí que ferrou com tudo com o RBRP. Então aqui a gente consegue ver os dividendos que ele pagava lá em 2020, 2021, e exatamente aqui acabou a RMG do River One. Ou seja, como esse imóvel foi comprado durante a construção, a gestora ganhou, entre muitas aspas, na verdade ela pagou a mais por isso, uma renda mínima garantida. Ela ganhou, novamente, entre muitas aspas, ela pagou por isso, falando isso novamente, que ela conseguisse pagar um rendimento adicional devido a esse imóvel estar vago por um determinado tempo, se eu não me engano era 15 meses. E aí chegou ao fim desses 15 meses e o rendimento acabou caindo para 27 centavos e está em 27 centavos desde então. E um outro ponto muito importante de falar é que o setor corporativo ele é um pouco mais complicado para a gente falar sobre rendimentos de fundos imobiliários. Porque, como a gente viu, ela aumentou muito a taxa de ocupação do River One. Ou seja, ela conseguiu alugar bastante desse fundo, desse imóvel. E por que que aqui os rendimentos ainda não aumentaram? Bem, na verdade, não aumentaram ainda, porque quando você aluga um imóvel do setor corporativo, quando você aluga um escritório, geralmente o inquilino não começa a pagar o aluguel já no primeiro mês. Geralmente ele tem um período de carência de 3, 6, 1 ano, para depois assim começar a pagar o aluguel. E esse período que ele fica sem pagar o aluguel é meio como uma vantagem que é dada para o inquilino para ele fazer aí o contrato de locação com aquele imóvel. Então ele ainda não começou a apresentar nos resultados esse aumento de rendimento que vai ser gerado devido ao aumento da taxa de ocupação do River One, mas muito provavelmente isso deve acontecer nos próximos meses. Mas um grande ponto que é muito importante o investidor ter em mente é que quando você compara o rendimento de fundo imobiliário de logística, de shoppings, de renda urbana, de papel, com fundos imobiliários do segmento corporativo que investe em escritórios corporativos, como é o caso do RBRP, a gente vê que ele perde muita atratividade. Não faz muito sentido, pelo menos na minha opinião, você investir nesse fundo imobiliário para ficar recebendo 27 centavos ao mês, depois subir um pouco e, no melhor dos casos, voltar para 50 centavos, quando a gente tem outros fundos imobiliários muito mais interessantes pagando muito mais rendimento, em um setor muito mais estável do que o setor de lajes corporativas. Por isso que, para mim, na minha opinião, eu não gostaria de investir em nenhum fundo imobiliário do setor de lajes corporativas, porque, na minha opinião, é um risco desnecessário que a sua carteira acaba correndo. Mas, obviamente, essa é a minha opinião. Se você discordar, fique à vontade para colocar nos comentários. E esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar recomendando outros 2 vídeos aqui do canal. Se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até mais.